Vamos lá. Fala Ponta Grossa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do canal A Fim de Papo. Hoje nós estamos aqui com Rafael Schwenner, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de jornalismo, formado em Ponta Grossa, com mestrado na Unicinos e doutorado aqui em Ponta Grossa, novamente na UEPG. Fala, Rafael. Ismael, Sebastião, obrigadíssimo pelo convite. Espero que a gente possa mandar ver no papo aí, atualizar algumas informações. Faz tempo que a gente estava para se reunir e calhou de ser num programa que está começando. Desejo sucesso aí ao canal A Fim de Papo. Maravilha. Comigo aqui do meu lado, meu companheiro de sempre, Sebastião Natalio. Fala, Sebas. Olá, pessoal que está assistindo a gente aí. A gente está aqui com o Rafael, né? Vamos fazer um bate-papo bacana aqui hoje, no A Fim de Papo. Algumas pautas interessantes que a gente tá para destilar aqui. Vamos ver o que a gente consegue tirar desses assuntos aí. Beleza. Antes eu queria falar um pouquinho com você. Se você está assistindo esse episódio, já assistiu o primeiro que a gente fez com o Péricles de Oliveira e Melo e gostou do nosso trabalho, curta o canal, curta o vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações, né? Bem, mas se você está a fim de papo, vamos lá, papear um pouquinho. E o primeiro assunto que a gente vai tratar hoje é sobre a manifestação realizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, em Ponta Grossa, no centro da cidade, em frente à Catedral. Uma matéria já do mês passado, mas a gente trouxe essa conversa aqui porque o Rafael ele é membro do Conselho de Patrimônio Cultural da cidade. E esse assunto tem repercussões que não se esvaziam na desocupação da praça, nem no replantio da grama. Mas vamos dar uma olhadinha nessa matéria, feita pelo Portal A Rede, para o Portal A Rede, né, que é um dos principais portais de notícias da cidade, falando sobre o replantio da grama na praça por parte da prefeitura. Logo no começo ali já diz que a prefeitura gastou 50 mil na revitalização completa do local. Um pouquinho mais para frente na matéria, ela vai contar, né, que por conta do uso de banheiro químico, barracas que foram colocadas lá, a grama ficou impraticável, né, e a prefeitura resolveu fazer a revitalização da praça. Mas o que chama um pouquinho a atenção é a justificativa da Secretaria do Meio Ambiente, que diz mais ou menos assim: olha, já estava planejado a gente fazer a revitalização da praça, Ponta Grossa 200 anos, bicentenário da Princesa dos Campos, e tudo bem, não tem problema nenhum, já que foi até bom que eles acampassem lá, destruíssem a grama, né? Parece que foi isso que, né, fica nas entrelinhas. Passa, né? A impressão que fica é essa, né? Tudo bem, a gente vai lá com o dinheiro dos nossos impostos, né? Impostos de golpistas e de quem não é golpista, pagou a revitalização da praça, 50 mil reais, que não é uma quantia muito vultosa, mas enfim. E isso que é o que realmente está estranho em toda essa conversa aí foi de que não, tudo bem, não tem problema nenhum. A ocupação foi feita com anuência, né, da prefeitura, de forma quase que dá para dizer aberta, né? E como o Rafael faz parte do conselho, a gente resolveu focar um pouco nesse assunto. O que você acha de toda essa história aí, Rafa? Eu acho que essa notícia é de janeiro, mas o assunto continua atual, ao contrário do que possa parecer. E esse encerramento parece que entrega a história, entrega que estava combinado, que estava orquestrado, né, entre o poder público e os manifestantes. Não vou nem entrar exatamente no mérito, na natureza da manifestação, porque isso o STF já está fazendo por nós, né, e já foi bastante debatido. Mas eu acredito que tem uma outra dimensão aí, que é a de se lesar o patrimônio. No caso, a praça é um patrimônio tombado de forma recente, ano passado, numa sessão pública de tombamento, que de forma inédita resolveu tombar para preservar e valorizar uma praça como essa, que é a praça em frente à Catedral, que está num lugar privilegiado do ponto de vista histórico, né, paisagístico e cultural da cidade. Tem todas as histórias até lendárias, né, de que as pombinhas pousavam ali e tal, Marco Zero da cidade, tem toda uma coisa. Isso, e até para um pouco derrubar algumas dessas lendas, né, e recontar essas histórias e inventar outras, é importante que aquilo esteja preservado. Então, o uso ali é algo muito sério. Ele é carregado de um simbolismo, né? E acredito que essa história não terminou, isso pela dimensão do patrimônio, porque ainda cabe algum tipo de reparação.
Eu acredito que os manifestantes que ali estiveram, eles ficaram devendo isso para a cidade. Né? Ali na matéria fala bem do valor, de uma parcela do valor que eles ficaram devendo, e que aí a prefeitura, com o nosso dinheiro, vai lá e faz essa reparação. Mas eu acho que tem uma outra reparação tão importante quanto, e que é mais diluída no tempo, e por isso ainda cabe, que é uma reparação simbólica. Né? Do que a ação educativa agora, nesses meses, os organizadores poderiam fazer, né, para assumir o erro, né, assumir que a bandeira é errada e inconstitucional, e promover um gesto, aí sim, de valorização cultural daquele espaço e, sobretudo, de uso público, né, de um bem tombado pelo patrimônio municipal. O que também salta aos nossos olhos aí é a maneira como a prefeitura se comportou em relação a isso, de uma certa anuência, né? Muito se manifestando em outros momentos de forma muito diferente, quando é uma manifestação, por exemplo, como aconteceu contra o aumento da tarifa do transporte público. Inclusive, a gente vai tratar desse assunto, porque esse assunto voltou de novo na pauta. Mas houve até interdito proibitório quando as pessoas começaram a fazer manifestações em frente ao terminal central. Então, algumas pessoas, vamos dizer assim, parece que podem fazer o protesto que quiser, que não tem nenhum problema. E pior ainda, não importa nem o tema que eles queiram, né? Eles estavam reivindicando um golpe militar, pedindo que as Forças Armadas anulassem o resultado das eleições, e isso me pareceu, para a Prefeitura e para a Câmara Municipal, pelo menos na sua grande maioria, e outras instituições que poderiam se levantar contra isso, pareceu uma coisa super normal. Não, tudo bem. E não só está tudo bem eles terem ficado o tempo todo lá, vários meses, né? mais de um mês, pelo menos, 2 meses, mas quando é alguma coisa para reivindicar direitos do povo, por exemplo, melhoria na saúde, melhoria no transporte, contra o aumento da tarifa, educação... Manifestação dos professores... aí há um problema em se manifestar. Aí vai na justiça, pede interdito proibitório, isso também alguma coisa de relevo nessa situação, né, Rafa? Tanto é que qualquer movimento social já percebe isso. Quando vai para a rua, e como a alternativa a reivindicar, quando não é atendido, já sente uma animosidade, né? Às vezes de quem está no entorno, mas em geral das forças policiais. E no caso aqui ficou muito evidente, eu trabalhava ali do lado, passava todo dia, logo no dia seguinte, quando eles chegaram lá, qual foi a primeira cena? O pessoal da prefeitura fazendo a limpeza da praça, como se estivesse preparando o terreno. E depois muito bem assistidos pela Guarda Municipal. Então teve uma anuência e que pode custar caro, né, para o poder público municipal. A gente vem conhecendo agora o desfecho e parte das investigações a partir de Brasília e que envolve os municípios, que estavam preparando tudo isso, que culminou no dia 8. Então essa investigação ainda não terminou. Pode custar caro também ao longo da história, porque significa apoiar incondicionalmente, no caso da prefeita, significa apoiar incondicionalmente um ex-presidente que no período mais árduo da pandemia não usava máscara, não incentivava a usar máscara, queria que as pessoas provocassem a exposição direta e indireta e o risco ao vírus, que se contaminassem, né, que desprezava a vacina. Quer dizer, esse tipo de comportamento, né, à luz da história, ele vai ser analisado de forma muito mais rigorosa do que nessas tendências imediatistas. Eu fico me perguntando o que a cidade ganha, né, com uma adesão personalista da prefeita a ponto de tolerar, não só tolerar, como praticamente ajudar a organizar e depois ir lá e reparar. Reparar os danos causados. Isso não me causou estranheza nenhuma, porque quando teve a motociata aqui, né, na nossa região, que saiu lá de Piraí do Sul para Ponta Grossa, eu acompanhei, né, pela Folha de São Paulo, e a prefeita estava lá no final da motociata, ela estava lá ao lado, né, do sujeito, né, celebrando ali o ato, né, então não me causa estranheza nenhuma ela ter apoiado esse tipo de organização. O que me causa estranheza, eu queria comentar, é de ver ali pessoas, né, a gente está falando aqui de um espaço público tombado, né, com vários monumentos ali e tal, de pessoas que defendem a questão da manutenção do patrimônio, estarem envolvidas lá, né, estarem no meio dessas manifestações. Né? É um contrassenso, chega a ser um contrassenso que, num certo momento, você comentou que precisa de uma análise profunda, né, porque o que leva uma pessoa a pensar de uma maneira e aí agir
dentro de um ato antidemocrático seletivo, né? Que houve uma seletividade ali, né, para você participar disso, né? Total, sobretudo considerando que com o resultado das eleições já na mesa e dado, isso muda de figura, né? Você já tem algo, um processo legítimo, democrático, que escolheu o novo presidente que aí está, né? E ali você muda de figura, é um comportamento diferente do período de campanha. Mas acho que ainda cabe muita análise. Eu acho que é um sintoma no coração da cidade, no centro da cidade, que está disponível, né, para muito psicanalista, antropólogo, né, porque precisa de uma análise profunda. Eu acredito que essa tolerância que existiu em relação a esse movimento específico diz muito também sobre a toada política comportamental da cidade. Há um problema de imaginário aí, né, de por que com movimentos reivindicatórios, às vezes, mesmo parte da população é tão agressiva e refratária, e por que quando se trata desse tipo de comportamento sem pauta legítima, aí foram condescendentes. Foram, né, condescendentes. Mas eu fiquei feliz quando eu vi, né, algo que amenizou e que teve até um comportamento um tanto terapêutico, no meu entendimento, foi o FENATA ter acontecido no mesmo período, né, que foi uma coincidência. Aí o FENATA ocupou a 15 de novembro, né, um grupo de teatro desceu pela contramão da 15 na abertura, o que por si só é digno de nota, de provocar outro uso da 15 de novembro. Em outro momento foi o carnaval, os blocos de rua, né? Isso modifica o imaginário, mas a gente não está falando em ninguém ali provocando dano a bens tombados, muito menos defendendo pautas inconstitucionais em público e com apoio coletivo. Então, me preocupa, eu acredito que há uma responsabilidade pública e essa reparação ainda está em tempo, sobretudo dos agentes ali que representam coletivos, conjuntos, setores de trabalhadores, de empregadores, não apenas de do poder empresários. público, né? Rechaçar esse tipo de comportamento, né? Exato, mas a gente tem representantes de entidades, a gente tem representantes partidários ali envolvidos que poucos meses antes haviam usufruído do fundo eleitoral. Então, a gente tem um conjunto aí de corresponsabilidades, e é claro que essas pessoas que representam e dirigentes, né, elas têm recursos também para conseguir fazer uma reparação no plano simbólico, que seria, no mínimo, didática, sobre a maneira como a cidade quer tratar os seus bens tombados daí em diante. Porque há uma tendência, felizmente, seja pela atuação da universidade ou dos especialistas, né, de historiadores e outros pesquisadores, de que outras dimensões da cidade passem a ser reconhecidas, né? Sobretudo porque há uma tendência de que municípios como Ponta Grossa também avancem na legislação em relação ao patrimônio imaterial, que é onde a gente está apenas começando, né? Mas já teve, as primeiras tentativas já foram dadas, só que não adianta isso existir como dispositivo, como no caso tombar a praça em frente à catedral, se não for acompanhado de um comportamento, né? A cidade precisa comprar essa ideia. Então, só que essa ideia está em disputa, como a gente viu. A síntese é de que, vamos dizer, o patrimônio histórico, do ponto de vista material, foi restaurado, né? Com o dinheiro do contribuinte, mesmo sem a sua anuência. Mas ainda há reparações a serem feitas no campo simbólico, né, Rafa? Eu passei com convidados ali várias vezes em função de eventos na universidade, né, e sempre ficava aquela encorta, putz, o que o convidado vai achar, né, em que cidade que a gente vive, né, mas no geral eles tiraram de boa, assim, estavam dando risada e virou motivo de piada, né, mas você fica num clima de constrangimento porque também tem um apelo turístico, né, e aí eu senti falta de manifestação das entidades do turismo, que dependem do turismo, porque ali é uma região valiosa e que vem num crescente, né. Tem muita gente ali que está, é bom que se diga, né, naquele entorno, tem muita gente ali que está fazendo a sua parte, né, e que está ajudando a valorizar da iniciativa privada, da universidade, né, de outras entidades, e aí tem esse crescente e de repente tem esse baixo astral, né, que se tornou aquela... Você comentava o caso da restauração do museu, né? Isso, do Museu Campos Gerais, né? Ele faz parte e depende disso, né? Existe uma conexão entre a antiga catedral, né, que foi demolida, o que daí já é um problema aí bastante analisado,
existe uma relação, né, de contiguidade entre aquele prédio antigo da catedral, a praça, né, as outras edificações, algumas que estavam ali já foram demolidas, ainda tem a edificação da Proex. E o prédio da sede histórica do Museu Campos Gerais, que está passando por restauro, deve ser entregue em breve, que era o antigo fórum, né, da década de 20, e que o segundo andar permite uma das visões talvez mais bonitas da cidade, ou pelo menos do centro da cidade, né, porque é como se aquela sacada se abrisse justamente para essa dimensão que você tem ali só naquele ponto da cidade. E a visualidade não é pouco quando se fala de patrimônio. Algumas cidades são mais agradáveis por isso, né? Porque você anda... às vezes a gente conversa com alguns visitantes que reclamam de cidades em que você anda e você não tem a linha do horizonte, em que parece que está tudo tapado, fechado, né? Quer dizer, isso muda a sensação, isso muda a relação, muda a percepção de segurança ou a percepção de insegurança, deixa essas pessoas mais disponíveis ao consumo ou menos, com mais vontade de usufruir do espaço público e ficar ali sem fazer nada com a sua família, ou então uma vontade de se esconder dentro de casa e só sair para o shopping, né? Todas essas experiências da cidade, elas também são mediadas pela visualidade, a utilização pelos sentidos. da cidade como um espaço público mesmo, como se fosse o quintal da sua casa, né? Como se fosse um prolongamento do seu lar, né? As pessoas têm essa qualidade, poder ter a condição de poder percorrer a cidade com tranquilidade, como se estivesse em casa. E no caso da praça, isso até gerou algumas discussões dentro do Compac, né? A própria ocupação daqueles decks pelos bares, né, dentro da praça já é um tipo de apropriação privada de um bem público, né? Não quero dizer que isso é errado, que é condenável, mas ele já é um caracterizador, né, motivador dessa reflexão, dessas tensões, uma reflexão. Espaço público seja para todos. Né? Isso, porque é uma concessão, né? Aí, se você está cedendo nisso, qual que é o ganho, qual que é o prejuízo, isso tem que ser equalizado. Mas isso não realmente está num nível muito assim, até pueril, perto do que a gente viu depois, perto do que ocorreu lá. Com esse movimento que resultou nesses 50 mil que a prefeitura fez questão de enfatizar que estava investindo. Sim. Eu só espero que assim, quando estiver pronta essa grama e tudo mais, já está pronto, eu passei por esses dias lá, parece que já está. Não tem uma inauguração, né? Como houve inauguração de lavagem de praça, né? Que já teve em Ponta Grossa, esse tipo de coisa, né? Esse evento. Por falar em protesto, não sei se vai haver protesto, não estou também insuflando ninguém a protestar. Vamos para o segundo assunto aqui, que é o aumento da passagem, da tarifa do transporte público em Ponta Grossa. É uma matéria de anteontem, eu acho, dia 14, falando que após a reunião do Conselho, o reajuste da tarifa segue indefinido. Segue definido, mas a gente vai lendo a matéria um pouquinho ali e a gente já percebe que está quase definido. Pelo menos tem um valor ali colocado na matéria. No entanto, a reunião não definiu se a tarifa vai passará a ter o valor de R$ 6,00 ou será mantida em R$ 5,50. Né? O Conselho já deixou de ser deliberativo em alguns anos, eu não sei de quando que ele deixou de ser deliberativo, acho que tem até escrito nessa matéria, mas há pouco tempo ele não é mais deliberativo que seja, ele define. 2022, ano passado. Então, ano passado era deliberativo, passou a ser consultivo. Então, quem define hoje não é mais o Conselho. O Conselho nada mais é do que todos os representantes da cidade, ainda que esse Conselho não seja tão representativo das pessoas que usam o transporte público. Tem muito mais interferência dos poderes, tanto legislativo quanto executivo, e também das empresas que são proprietárias das linhas de ônibus, no caso aqui a VCG, né? Mas o Conselho também extrapola não apenas a questão do transporte público só de Ponta Grossa. Volta um pouquinho na matéria ali que eu quero falar mais um detalhe. O que também dá para perceber nessa matéria é uma certa assim, olha, veja, foi passada a planilha, o Conselho, a maneira que o Conselho se manifesta em relação a esse aumento da tarifa é de que, não, acho que tá bom, vamos pelo jeito vai passar aqui, depois a gente não é mais deliberativo, a gente só faz uma consulta, tipo passando a bola, né? O Conselho, que deveria representar todo o conjunto da sociedade, se exime, de certa forma, de sua responsabilidade, né? Isso já foi, infelizmente, feito por uma lei, inclusive, passada pela Câmara Municipal,
em que o conselho tipo, não apita mais nada, né? Mas ele faz a avaliação lá e tal, e vai para a prefeita. Fica o ônus para a prefeita, não sei o que ela vai decidir, mas, enfim, antigamente, protestos sobre o aumento da tarifa do pedágio não eram proibidos em Ponta Grossa. Inclusive, a Justiça acatava alguns pedidos da Prefeitura de interdito proibitório, né? Não podia usar a praça lá. Mas, além do aumento da tarifa, tá para acontecer também, né, Rafael? A nova licitação do transporte público. E daí, como é que está essa situação aí? Essas histórias estão se amarrando aí. Ainda que aqui o Conselho, nessa notícia, está pedindo mais informações, né? Então a gente já está avançando um pouco, por mais que ele seja consultivo apenas. Já teve outros momentos que o Conselho, mesmo sem informações, ele aprovava o aumento. E vocês lembram mais do que eu que em outros momentos isso sempre acontecia de dezembro para janeiro. Né? Aí pegava todo mundo de surpresa em janeiro. O pessoal não está tendo muito tempo para discutir, né? Estão pensando em Natal, fim de ano. De repente voltou ao trabalho em janeiro, já tinha valor novo da passagem. Então, um aspecto que me preocupa é o impacto dos R$6 que eles estão alegando, né? Até onde os R$6 é compatível com a cidade hoje e com o perfil econômico da cidade. Então, acho que no fundo desse debate a gente tem que pensar, e eu acho que é onde as duas pautas se articulam, o modelo de transporte, a licitação e essa proposta de aumento, se o perfil econômico da cidade comporta, né, esse modelo de transporte. Numa estimativa breve, se a gente pegar R$6, né, ida e volta, digamos que se resuma isso na vida de uma pessoa, né, já vai lá para R$360 no mês, né, se ficar estritamente indo e voltando do trabalho, né, e a gente sabe o quanto a vida fica limitada, se for entendido dessa forma. Se somar com o preço da cesta básica, né, aferido ultimamente, a gente já tem um salário mínimo. Que a gente estava comentando, né, de R$900, né, a cesta básica. Isso, então... se pegar isso aí e somar dentro desse pacote... A gente tem que contrastar o modelo com uma cidade que tem um problema de concentração de renda, né, e de desigualdade. Ainda vale, dos últimos dados, ainda estimativas do IBGE, indicam que da população formalmente empregada em Ponta Grossa, que deve ficar em torno de 110 mil trabalhadores, a média salarial é de 2,5 salários, né? Então, a gente tem uma concentração de renda muito forte, em que o grosso da população vai depender do transporte, até mesmo por uma questão econômica, né? Só que isso passa a ser inviável economicamente, a ponto de tensionar de tal maneira que muita gente, no aperto, vai para outras formas de deslocamento, né? Seja bicicleta, seja moto, né? E aí faz outros malabarismos para conseguir sobreviver. Então, a gente precisa se perguntar, o modelo de transporte dos anos 90, compatível com Ponta Grossa dos anos 90, que depois se descobriu também já era defasado, ele tem alguma atualidade para o que se tornou Ponta Grossa, né, 3 décadas depois, né, ou mesmo se a gente pegar a Ponta Grossa dos últimos 10 anos, o quanto se modificou? A gente teve uma expansão territorial violenta. Além de um adensamento urbano, tem uma expansão territorial forte, né, que o perímetro urbano da cidade é um dos maiores. Os terrenos acidentados, né, tudo isso já foi mais ou menos catalogado. Só que nem tudo isso, por exemplo, foi levado em conta, né, para desenhar a nova proposta de plano diretor, que é um processo recente da cidade e agora que está sendo revisto em vários tópicos, porque muito do que se vai desenhar da cidade também depende do transporte. Então, eu acho que a gente está nesse ponto de limite para uma ideia clássica da urbanização, que é de que uma forma de promover a urbanização é puxar um equipamento e assim você acaba levando outros índices de urbanização junto, né? Isso se tentou muito fazer. Joga uma escola lá na frente e daí junto desse equipamento vem outros, como asfalto, saneamento, ônibus, transporte. O que a gente está vendo na cidade é que os últimos condomínios residenciais populares, né, se a gente for pegar só o caso lá para a região do Nossa Senhora das Graças, a gente não tem isso acontecendo. A gente tem um descompasso. A gente tem um inchaço populacional enorme, né, porque a carência de moradia também é muito forte. E a cidade no seu centro cheia de vazios urbanos, né? Exato. E as linhas, obviamente, não dão conta,
né? Eu só acrescentaria para, não estou querendo jogar a pau de cal, eu acho que é um problema ainda a ser resolvido, né? Uma cidade não consegue se desenvolver se não qualificar o seu transporte público. Então é ilusório achar que vamos manter a VCG do jeito que está, né? Ou mesmo vamos manter só a VCG. Para mim isso é ilusório, isso é incompatível com o que a cidade se tornou. Qual que é a reclamação usual, né, de quem precisa do transporte público? Falta de linhas, falta de horários, linhas incompatíveis com os deslocamentos. Superlotação. Né? Superlotação. Em horários de pico. A questão do transporte público em Ponta Grossa, né, a questão do ônibus, eu não vejo só como a questão do ônibus, mas a cidade em si ela tem que sofrer uma transformação de alguma forma, né, porque o centro urbano nosso aqui, ele está... você não consegue circular mais dentro da cidade. Nem de carro, nem de moto, nem a pé, né? Ele tá... o fluxo... Eu brinco que é uma cidade que não flui, né? Porque tem um semáforo em cada esquina para você poder controlar esse trânsito maluco que virou a cidade. Dias de chuva, você não consegue andar dentro da cidade, né? Porque ela está estufada de veículos, né? Ela não tem mais para onde... Tem veículos saindo pelo ladrão, como diz o caso, né? E o transporte público ele precisava ser revisto em todos os sentidos, né, na verdade, tem uma coisa, né? até que é bem muito pessoal, né? Eu tenho um filho de 2 anos e meio e recentemente a prefeitura abriu, praticamente está universalizando a educação infantil. Então, todas as pessoas que queiram, né, ter seus filhos na creche têm direito. Foi uma decisão do STF no ano passado. Eu não tenho exatamente se a prefeitura conseguiu dar conta de universalizar o acesso para todas as crianças. Mas, enfim, meu filho está numa escola a 2 quilômetros de casa. A gente usa o ônibus para ir. Né? E eu fui, inocentemente, perguntar na prefeitura, olha, como é que faz assim quando é criança, né, menos de 6 anos? Como é que, tem alguma gratuidade, né, para os pais levarem as crianças? Realmente não tem, é a partir dos 6 anos. Né? A partir dos 6 anos, a criança está na escola, tem lá meia passagem ou passe livre. E antes dos 6, você está indo para a escola, né? Você está levando teu filho para a creche, está levando... Né? Mas antes dos 6, por que não tem? Porque antes dos 6, criança não paga passagem. Daí eu estou pensando em colocar o Raul para pegar o ônibus e ele ir, né? Colocar ele sozinho no ônibus e ele vai para a creche com 2 anos e meio. Né? Porque não tem essa previsão de, por exemplo, ter a meia passagem ou passe livre para as pessoas, mães e pais, levarem seus filhos para a creche. Então, isso é uma das coisas, né? Falei de uma coisa muito pessoal aqui, mas, enfim, é um dos problemas em relação ao transporte público de Ponta Grossa. Fala-se, inclusive, na possibilidade, não agora, aqui em Ponta Grossa não se fala nisso, mas em outros locais passe livre para todo mundo. Né? Tem um caso sério, não estou bem certo se é Araraquara, em São Paulo, mas tem uma cidade de São Paulo em que as pessoas podem andar. Aqui também na região de Ponta Grossa tem, também não lembro se é em Bituva, mas enfim, existem exemplos no Brasil em que o transporte público é livre, todas as pessoas podem utilizar. Então, são vários aspectos a serem... E essa licitação está parecendo que algumas coisas não estão muito certas, não estão ocorrendo da maneira muito fluida, para dizer o mínimo, né? Que você estava falando da fluição do tráfego. E outro problema que ficou evidente com a atual concessionária durante a pandemia foi em relação aos trabalhadores, né? Com salários parcelados, ficaram um tempão sem receber. Tudo bem que tem a excepcionalidade da pandemia que impactou, né, com as pessoas mais em casa, protegidas, que impactou a folha, né, a arrecadação. Agora, ali acendeu um alerta para uma empresa desse porte que não consegue manter um planejamento para essas situações de emergência para pagar os seus cobradores, garantir, motoristas, né? E demais trabalhadores. Sim, pelo menos até onde eu sabia, os salários, tanto de cobradores e motoristas, não é aquele salário assim, né? Cara, ganham bem pra caramba, né? Para um trabalho duríssimo, né? Um trabalho de difícil execução ali, tanto os cobradores quanto os motoristas. Na questão do transporte público ainda, algumas coisas aparecem assim durante essa discussão o próprio comércio da cidade não se colocar a favor de uma tarifa menor. As instituições que representam os comerciantes, o que significa uma tarifa baixa para o fluxo econômico da cidade?
se você fica só em casa, você vai gastar dinheiro. Mas se você sair um pouquinho de casa, você vai gastar mais. Né? E se você sai de casa, acontece de você gastar num lugar aqui que não estava previsto. Eu vou na casa do meu avô, da minha avó, da minha mãe e tal. Você está pronto para só fazer esse trajeto. No meio do trajeto aparece alguma coisa, algum imprevisto, alguma coisa, você acaba gastando alguma coisa. Isso é o que acontece. É bom para o comércio da cidade, bom para a economia local. Não, mas parece que tanto o comércio da cidade quanto outras associações que defendem os comerciantes e industriais, parece não se dar conta do benefício que poderia ser uma passagem mais barata e até, inclusive, uma passagem que fosse zero. O que eu acho um pouco difícil, mas enfim. Né? Parece que não tem essa percepção. Essas empresas não percebem que elas poderiam ganhar mais, inclusive. E isso é perceptível, né, desse pós-pandemia. Eu acho que cruza com os dados que o presidente do Banco Central revelou, né, na entrevista recente lá, do impacto que foi a pandemia para o setor de serviços. Como é que a gente vê isso aqui na cidade? Menos gente circulando no centro, né, mais loja vazia. Né? Então, aí você tem um aquecimento na indústria de bens, mas o setor de serviço, e aqui a cidade depende muito do setor de serviço, está um tanto esvaziado. As pessoas estão comprando menos, porque não tem essa sobra, não tem esse excedente aí da renda, porque está indo tudo para a sobrevivência. Isso esvazia o comércio, esvazia as lojas, não gira a economia, quer dizer que cria um impasse, né? Daí para a estagnação de uma economia como a nossa, que depende, pode ver os índices que mostram os setores que mais giram a economia do comércio da cidade aqui, eles sempre terminam em malha, né? Loja de roupa, loja de calçado. Quer dizer, uma parte está mudando, é claro, né? Mas uma parte da economia da cidade ainda é muito tradicional. E aí tem que ter pessoa girando, tem que ter pessoa andando. Aquele tipo de comércio que depende de passar na frente, que depende de ir para o centro bater perna. Isso ainda tem a roda em Ponta Grossa. Eu estava orientando um grupo de repórteres, dos estudantes lá do curso de jornalismo, na Avenida Vicente Machado. Né? A gente estava tentando identificar isso. E eles também sentiram, conversando com os comerciantes e com os vendedores, tanto que eles tiveram muito tempo para conversar com os vendedores, porque não entrava ninguém. Né? Pode ser loja de eletrônico, né? Eletrodoméstico, calçado, vestuário. É perceptível. Tem menos gente indo se a gente fizer um retrospecto aí de 5, 10 anos. Então, tem alguma coisa acontecendo com o setor de serviço e sendo impactado diretamente pelo transporte. Menos gente no calçadão, para trocar em miúdos. Pós-pandemia, voltou o movimento na cidade de pessoas e tal, mas o consumo está estagnado, né? É o que a gente vê ali no calçadão, por exemplo, as pessoas só circulam, elas só andam, né? Porque assim, você ficou 2 anos em casa detido, tirando a da pandemia, agora. E aí você quer, né, passado isso, você quer bater perna, né? Mas é só bater perna, né? Porque você não tem o dinheiro para gastar, né? Então você fica naquela de circular apenas. Isso no shopping, por exemplo, é perceptível. As pessoas vão no shopping para circular dentro do shopping. Não tem nada de curioso, na verdade, dentro do shopping, nem nas lojas, nem em lugar nenhum, mas assim, as pessoas vão para circular, vão para conversar, vão para se encontrar na praça de alimentação, que às vezes nem comem na praça de alimentação. Né? Elas só sentam nas mesas ali e ficam batendo papo, mas não tem o consumo. Né? E é interessante que a maneira como o mercado, vamos dizer, o capital, trabalha algumas questões, às vezes se mostra contraditória. Em algumas cidades, por exemplo, é importante ter uma tarifa zero, vamos supor? Sim, mas como vão bancar essa tarifa zero? Porque a VCG não pode viver nós somos bonzinhos e vamos aqui tirar do nosso dinheiro, o dinheiro do nosso bolso para transportar as pessoas. É natural e é óbvio que a empresa deve ser remunerada, né, de alguma forma. E os seus custos e o seu lucro até tem que sair de algum lugar. Né? E há em algumas cidades as propostas de que o próprio comércio, de certa forma, financie parte da tarifa. E em algum momento foi trazida essa ideia aqui para Ponta Grossa, meu Deus, houve um alvoroço, né? Imagine mais imposto. Mas há algumas empresas que fazem isso já, mas só para quem tem carro. Ela tem um convênio com o estacionamento, então, se você vier comprar aqui, apresenta a nota fiscal do que você fez na loja, você ganha o estacionamento. Tem combustível mesmo, algumas empresas pagam para o funcionário. Porque em algumas empresas até o funcionário usa o seu veículo na empresa, né, para fazer algum
algum trabalho. E elas pagam, né? Elas têm uma quantia lá, uns R$300 de extra ali, que é para usar para combustível, né? E várias cidades já tentaram, aqui mesmo, né? Alguns respiros no meio dessa crise toda, que é num determinado dia da semana ser meia passagem para todo mundo, num determinado dia da semana ser passagem livre. Sim. Eu lembro que havia um tempo aqui o Domingo Livre. Isso, e depois desapareceu, né? Essas práticas desapareceram depois de um tempo, né? Sim. Mas enfim, vamos falar de alguma... Bem, eu trouxe o Rafael hoje aqui, né? E pedi para ele mostrar um pouco do que é realizado na academia, né? Na Academia de Jornalismo aqui em Ponta Grossa. E a gente trouxe algumas imagens para a gente dar uma olhadinha aqui. Você vai comentando aí, Rafael. Como a gente sabe muito bem, a universidade é lugar de baderneiro, né? Lá só tem comunista, maconhista. Enfim, várias istas aí, né? Que não são muito bem, né, para todo mundo. Mas, enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a baderna que vocês estão aprontando lá no curso de jornalismo da UEPG. Entre esses istas, eu estou coordenando um grupo muito legal de bolsistas de extensão, que, portanto, são financiados com apoio, Fundação Araucária, ProEx, né, que é a maneira como a gente tem de manter os contatos da universidade com a sociedade, da universidade com a comunidade, no caso do curso de jornalismo. E faz um tempo já que venho trabalhando com os estudantes, muito com fotografia, depois com acervos fotográficos, produção fotojornalística, e de modo que em 12 anos, a gente está fazendo 13 anos de um projeto de extensão que se chama Lente Quente, esse ano, a gente conseguiu um acervo um tanto interessante para ser retrabalhado agora. A partir disso, a gente teve a ideia de comemorar os 200 anos da cidade, né, ou oferecer algum elemento para os 200 anos da cidade, na forma de uma exposição itinerante que a gente está construindo. Então, a gente tem 2 projetos de extensão que estão quase 3, né, amarrados dentro dessa mesma proposta de construir uma itinerância. E para isso a gente começou a vasculhar alguns acervos. Então o projeto está bem no início, né? Eu diria que ele está semi-aprovado, né? Mas esse grupo aí ele já está trabalhando firmemente. E isso que a gente colocou na tela aqui é um dos primeiros resultados. A gente decidiu começar a falar sobre Ponta Grossa, ou mostrar Ponta Grossa, a partir lá do nosso acervo interno do Departamento de Jornalismo. Ainda tem um laboratório de fotografia, o que é uma raridade nos cursos de jornalismo no país hoje. A gente ainda tem um laboratório químico, e parte do laboratório, né, sob coordenação da Thaís Ferreira, é onde ficam guardadas as fotos que os estudantes produziram desde 85, que é a criação do curso de jornalismo. A gente descobriu que tem fotos lá anteriores a 85, que chegaram por outras mãos, de outros motivos, né? Os estudantes atuais, né, eles não faziam ideia dessas fotos, né? E eles estão agora que eles estão conhecendo como que antes se fazia fotografia antes da câmera digital, né? Quando o curso também tinha uma outra realidade nos anos 90, nos anos 80, e estão tendo o prazer de mergulhar nessas imagens. A gente está fazendo, portanto, um protótipo da exposição, e isso vai ser inaugurado num evento que a gente tem no final de março, que é um evento tradicional já do curso de jornalismo, que se chama Descomemorar Golpes, em função do 31 de março, e a gente vai abrir com uma exposição ali no campo central do UEPG, né? E a gente decidiu começar a pesquisar um determinado acervo, que é esse nosso, né? E que a gente está vendo que a gente conhece pouco. E lá dentro a gente encontrou uma das imagens, essa da choperia do Tito, né, aqui da virada dos anos 80 para os anos 90. Então tem muitas fotos, e a gente tem lá as bolsistas que estão trabalhando nisso, a Vanessa, a Tamires, né, junto com a Thaís, a Yolanda, entre outras colegas, e estão vendo que tem muita documentação sobre aspectos culturais da cidade. Espaços de frequentação, de sociabilidade, o comportamento das vilas, dos bairros, é perceptível essa mudança nas vilas, nos bairros, eventos esportivos, e a própria universidade se modificando. Isso também aparece nesse acervo. Então, essa primeira pesquisa tem sido um experimento, né, para a gente aprender ou reaprender no conjunto a fazer exposição. Então, é uma exposição colaborativa. Essa exposição, o nosso prazo para colocar na rua, obviamente, é setembro, no mês de aniversário da cidade, e aí a gente vai fazer questão que ela tenha um giro pelos bairros da cidade.
E, ao mesmo tempo, ela tem essa dimensão colaborativa. A gente quer acessar outros acervos para além dos acervos dos projetos do curso de jornalismo. A gente quer acessar também fotos de moradores, álbuns de fotografias de moradores. A gente vai elaborar essas formas, né, de interação e parceria com alguns movimentos e algumas entidades que já são parceiras do curso. Né? A gente está abrindo, né, e retomando esses contatos para deixar essa exposição mais rica. E onde a gente levar também essa exposição, a gente pretende fazer eventos de formação, né, feiras ou debates sobre jornalismos que agreguem. Essa é uma contribuição modesta, né, do curso de jornalismo e do projeto de extensão Lente Quente. A gente vai aproveitar para, enfim, também, porque 200 anos não é sempre, né? A gente está correndo tudo que é possível para lançar, enfim, o famoso livro do Lente Quente. O pessoal que participou do projeto me cobra há um tempão e com razão, né? Um livro de cultura mesmo, de fotos de cultura. O livro está ficando bem interessante, é uma publicação pequena, modesta, mas que reúne um pouco do que foi o Circuito Cultural de Ponta Grossa de 2010 a 2019. Né? Esse livro ele vai sair no máximo em maio, que é o mês de aniversário do projeto, e também se soma a essa exposição itinerante. Isso é uma parceria que a gente está fazendo com o selo Lambrequim, né, do Marco Aurélio Souza. A gente vai fazer um lançamento, vai chamar convidados, egressos, né? Mais de 40 estudantes, né, já passaram pelo Lente Quente de forma dedicada à fotografia. Uma parcela desses estudantes, né, felizmente, conseguiu visualizar na fotografia um ofício ou até mesmo uma profissão e um ganha-pão daí em diante. Essa fotografia também em relação ao mesmo projeto. Isso, aí é a gente brincando lá, a gente incomodando a Thaís no laboratório, pedindo para abrir. E cada estante que ela abre tem uma caixa nova de papel fotográfico, copião, né? Por exemplo, eles não têm essa dimensão da fotografia analógica, e daí eles não sabem o que é o copião, estão aprendendo agora. Então, junto do projeto tem um ensinamento, né? A gente não quer só fazer a exposição e estar lá pronto, é claro que isso é importante, mas a gente quer aprender algo junto no coletivo, né? Eu sou da geração que pegou essa transição do analógico para o digital. A Thaís já pegou isso com mais profundidade. Outros professores já estavam há muito mais tempo no analógico. A gente percebe que as fotos dos anos 80 e dos anos 90, né, o Sebastião vai lembrar disso, elas eram feitas de outra maneira. Inclusive, é perceptível. Aquela foto do Tito, acho que foi o Sebastião que fez. Foi, Sebastião? Não, aquela não fui eu, não. Tem uma concepção... Mas deve ter muita coisa minha. Elas são mais cinematográficas, né? Porque o ensino da fotografia mudou muito também. Hoje a gente estava conversando lá e lembrou de quando as fotos eram feitas com aquelas câmeras com disquete. Com as Mavicas. E foi um período muito cruel, né? Com Trabalhei fotógrafos, muito estudantes Red e News, professores. na Convoy, A Convoy tinha uma daquela, né? Com aquele visor que tinha uma resolução. A gente conseguia fazer vídeo com aquelas câmeras, vídeos que você levava 3 horas para baixar depois, né? Sim. Com a internet discada. E daí a gente está lá fuçando, estamos encontrando de tudo. Então, essa primeira exposição vai ter muito o formato no mosaico, né? A gente quer foto, é uma multidão de fotos. E aí, no meio, a gente encontra algumas pérolas, né? Que a gente precisa de colegas mais experientes no curso que possam recobrar essas histórias. Eu não vivenciei diretamente. Aqui é o Café Poesia. Café Poesia. O Café Poesia, ali nas imediações da UEPG. E daí essa eu vou roubar a informação, porque essa estava legendada, né? Então, essa aí é finzinho dos anos 80 ou início dos anos 90. Acho que é comecinho, acho que é 1991, se não me engano. E aí tem lá o Paulinho Cazuza, dos vocais. Cantando lá. O Boró. O Atom Galera. O Atom Galera na baixaria. E aquele baterista que é famoso, muita gente fala até hoje na cidade, que é o Uba. Uba. É isso? O Uba. Já falecido, né? Falecido barista, né? E aí é porque isso ajuda a gente a recontar um entorno da vida universitária que se modificou completamente. Hoje quem chega ao Campo Central, né, os estudantes estão conhecendo agora, porque eles voltaram da pandemia, estão conhecendo agora, começando a sair ali para as imediações e pegam algo completamente diferente. Daí a gente tem foto também do Nunes, do Vagão, e isso a gente mostra essas fotos para os colegas que já estavam na universidade nesse período e é muito legal, né? Aí mobiliza a memória. Então, a gente quer que essa primeira exposição também tenha esse diálogo, né? De puxar algumas memórias de proximidade. E, aos poucos, a gente vai acrescentando outros acervos e levando a exposição para outros espaços. Lembrei que legal trazer esse assunto, porque hoje é dia do repórter, né? É verdade, verdade.
A gente está gravando esse episódio, infelizmente a gente não pode fazer novamente uma live, mas a gente vai fazer, estamos programados aí para as próximas semanas. E infelizmente a gente não está podendo fazer ao vivo. Né? Mas vamos para frente aqui. Bem, além de tudo, né, Rafael, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que é uma coisa que mostra muito porque a cidade também não é feita só de pontagrossenses, né? As pessoas que vieram para cá, provavelmente muitos que não são daqui, participaram tanto da confecção dessas fotos, né? Produziram as fotos, trataram, e hoje está nas mãos aí do departamento poder resgatar isso aí e mostrar para todo mundo nos 200 anos da princesa. O que eu venho chamando lá com os estudantes, mas a gente ainda está formulando isso no conjunto, que no lugar das tradições a gente quer enfocar as traduções, que tem a ver com esse trânsito mesmo, né? E os cursos da universidade tem muito isso, né? Dessa contribuição de pessoas que vêm de diferentes lugares, e aí mistura com a jacuzada de Ponta Grossa, e daí os jacuzzi já saem diferente, né? Isso é formação. Sim, isso é legal. Essa troca de ideias, né? Isso faz circuito. E os estudantes do Lente, é claro que a gente quer que insiste que eles vão lá, fotografem um espetáculo de teatro, que seja uma foto muito legal, mas a gente também quer que eles simplesmente frequentem o espaço cultural e encontrem, às vezes, um artista de um outro meio, uma outra especialização, de uma outra cidade, às vezes de um outro estado, em que se não fosse o exercício do repórter, da reportagem, ele deixaria de conhecer. Né? E isso a gente está, como curso, né? A gente está, como ensino, a gente está reaprendendo a valorizar, né? Por motivos óbvios, né? Que é a presencialidade. Né? Quando as redações foram para casa, seja pela pandemia ou pelas demissões, né? Para a gente é urgente esse reaprendizado técnico, mas também ético, da presencialidade, né? Das entrevistas corpo a corpo, de testemunhar cenas, de fotografar em primeira mão, de capturar uma imagem, de interagir com o mundo das fontes. Né? Isso, né? E às vezes essas fontes estão muito próximas, esses eventos estão muito próximos, né? A cidade também tem essa facilidade de ter um circuito ativo. Eu espero que o livro do Lente ele consiga indicar um pouco isso e documentar, né? O quanto ele é possível, o quanto esse circuito cultural tem potencialidades. É claro que tem lacunas, tem mazelas, e algumas imagens também vão, pelo menos, sugerir essa parte mais deficiente do campo cultural. Mas é um prazer visitar essas fotos, e eu espero que para os futuros leitores também seja, e relembrando, né, que quem já passou pelos nossos palcos, de visualizar cenas de quando os bairros eles se tornam, e um ponto num bairro se torna um atrativo cultural por força da comunidade, né? Pô, a gente tem fotos de skate que eu não tinha me dado conta que já estava se constituindo uma cena, né? Eu fui aprender isso pela foto dos estudantes e do pessoal que era mais enturmado com a tribo de skate, a tal ponto que uma das egressas do Lente, que é a Érica, né, que também é skatista, ela lançou um livro, como TCC, ela lançou um livro, né, sobre a história do skate, e que dá um prazer para a gente, porque além de aprender a história do skate, né, que é uma história do underground, e é legal quando o jornalista volta para isso, tem o desenho do Sádico, né? Eu nunca tinha visto o Sádico. Os traços do Sádico. O Sádico sendo traçado. Né? Sim. Maravilha. Bem, agora que a gente já ficou sabendo que não é só de baderna que vive a universidade, né? A gente vai falar um pouco de educação, mas do nível médio. Onde começa? Onde começa? Onde que depois vão lá todos os maconhistas, abortistas, enfim. Ratinho Júnior virou coxa de pobre. Então, esse é um artigo, na verdade não é uma matéria, é um artigo do Rogério Galindo, jornalista que é a liderança do Jornal Plural, né? Já trabalhou em outros meios de comunicação, mas hoje ele fundou, juntamente com o Alberto Bennett, que é um egresso da Universidade Estadual de Ponta Grossa, fundou o Plural, esse portal, e ele faz um artigo aí falando sobre uma diretriz que foi colocada para o ensino médio no Paraná, que depois da repercussão, né, principalmente depois das denúncias que a PP Sindicato fez a respeito desse assunto, foi retirado. Né? Ou disse que não ia ser utilizado mesmo e tal, mas chegou a aparecer, tanto é que ele faz um artigo muito bem humorado, inclusive,
que vale a pena ler, mas a gente não vai ler aqui para vocês, depois vocês procuram aí, Jornal Plural, plural.jor.br, tem lá vários textos do Rogério Galindo, excelente profissional, e esse artigo está bem engraçado, inclusive. Mas um pouquinho mais para baixo, ele ali, ó, esse quadrinho ali, mostra lá como que o Paraná Integral, tá vendo ali a logo, né, do Estado, daí é uma cartilha da Integral Mais, deve ser a empresa aí que formulou a cartilha, principais diferenças entre pessoas de mentalidade rica e mentalidade pobre. A gente vai discutir um pouquinho aqui. Mentalidade rica. A mentalidade rica assume os próprios erros. A mentalidade pobre culpa os outros e o governo. Imagina só culpar o governo porque você é pobre. É um absurdo, né? Culpar os outros porque você é pobre. Né? O governo não tem nenhuma responsabilidade pela pobreza no país, na cidade. Não, tem que culpar a si próprio, né? Estou pensando assim, um garoto, né, filho de uma família muito simples, que às vezes o pai está desempregado ou trabalha na reciclagem com recursos muito pequenos para sustentar a sua família, ele chega lá assim, nossa, a gente é pobre porque a gente errou, a gente está errando muito, a gente não... Né, não é o problema do capital, não é o problema do governo, a gente é pobre só porque a gente está errando. Ou pensar assim, eu tenho que ter uma mentalidade rica, tenho que ver as adversidades como aprendizado, né? Eu tenho que ter ânsia de aprender, até aí tudo bem, né? E aqui, a mentalidade rica fala de patrimônio e negócios. Eu falei de patrimônio na primeira parte da nossa conversa, né? Sim. Patrimônio O que eu acho muito estranho aqui tem ânsia de aprender e o pobre acha que já sabe tudo. E aí você vai ver... É justamente o contrário. Porque o pobre ele tem que aprender, ele tem vontade de aprender, ele corre atrás. Se você for pegar índices de leitura aí, a molecada pobre, cara, eles correm atrás de ler, correm atrás de saber, porque eles precisam saber mais, eles precisam ler, eles precisam aprender, né? E é muito estranho essa colocação aí. Não, e o Max Weber, com essa tabela aí, teria soluços. Não, ia ter que fazer... Foucault ia passar muito mal. Alguns livros, desse, né? Só para explicar uma coisa dessa, né? A APP, sindicato, ela fez algumas publicações mostrando o absurdo desse tipo de conteúdo na educação, né? Ao mesmo passo em que essa mentalidade de coach, né? Olha, como é que você faz para parar de ser pobre? Apenas pare. Como se fosse possível, do dia para a noite, a gente ter, assim, colocar na cabeça que a gente não é mais pobre e que tudo vai melhorar e tal. Agora, e a APP, sindicato, uma das suas publicações, fez um relevo dizendo assim, o que uma criança pobre, filha de pais pobres e tal, ao ser confrontada com um material desse, pode ficar pensando, é uma agressão. É uma agressão às pessoas que não têm as condições financeiras e que, sim, não é culpa delas. A culpa está nos outros, e os outros, eu digo muito bem, os que concentram renda no Brasil. Quem é o dono do dinheiro? E o governo, sim. Claro que é culpa do governo das pessoas, de haver pobreza no Brasil, de haver pobreza em Ponta Grossa, de haver pobreza no Paraná. A questão ali de planeja o futuro e não o rico planeja o futuro e o pobre não planeja o futuro. Cara, você planejar o futuro com uma herança, né? Ou com a empresa, né, que você herdou do seu pai, né? Por mérito, né? Que eles gostam de dizer que é mérito ter dado uma empresa do pai. Cara, é muito mais fácil do que você herdar sei lá, um carrinho de puxar... que não dá tempo de planejar o futuro. Né, você tem que planejar o que você vai comer amanhã. Sim, o que você vai comer no dia, né? O que você vai comer na hora, né? Isso aqui foi usado no ensino médio. Não chegou a ser usado. Mas é uma cartilha que estava em vias de ser implantada no Paraná. Aí, quando a APP teve contato, né? Com a APP Sindicato, é o sindicato que reúne os professores e trabalhadores da educação do estado do Paraná, que atende as crianças da quinta até o ensino médio, né? Eles viram e denunciaram imediatamente a Secretaria de Educação. Não, isso aqui não era bem isso que a gente ia fazer e tal. Mas, de certa forma, quando reflete também a mentalidade do governador.
E a mentalidade do governo do Paraná, que vem fazendo coisas semelhantes durante a gestão anterior do governador Ratinho e pretendia, ao que tudo indica, colocar esse tipo de conteúdo para que as crianças aprendessem. Você pode levar uma pessoa à depressão, né? Você trabalhando com isso, né? Você não tem futuro porque você não pensa no futuro. Né? Você é pobre porque você é Você não pobre. se sente merecedor do dinheiro. Cara, todo pobre se sente merecedor do dinheiro. O problema é que ele não ganha o dinheiro que ele devia ganhar, né? Pelo menos para poder comprar sua cesta básica, ou se alimentar direito, ou se vestir melhor, alguma coisa nesse sentido, né? Não se sente merecedor do dinheiro. É triste isso aí, cara, sério. É deprimente. E dentro já de um quadro complicado do ensino médio. A gente sabia que era um problema a reforma do ensino médio, já desde do governo Temer, né? E que vinha se desenhando alguma coisa complicada, né? Uma falta de parâmetros. E, a meu ver, teve um agravante, o vazio que foi o Ministério da Educação durante o último governo federal. Né? Então, a gente não tem mais um equilíbrio entre as propostas nos estados. Agora estão trabalhando no nível federal, né, pela revogação do novo ensino médio. Tomara que o presidente Lula consiga revogar isso aí e distribuir uma matriz curricular que trabalhe as questões para que as pessoas se tornem realmente cidadãs. Sociologia, filosofia, arte. As humanidades, sim. As humanidades, porque hoje está sendo substituído por essa ideia de, não precisa de sociologia, por que você ficar pensando na vida? Não, pense em como ser rico, pense em como produzir, em como ganhar dinheiro. Isso já foi complicado na pandemia, né? A questão do ensino remoto, né? De que nem todas as pessoas tinham condições de acesso em casa, né? De internet, e foi imposta coisa assim mesmo, né? Mesmo porque as pessoas também não tinham outra forma de você ir para a escola, né? Nem se podia, na verdade, né? E ao contrário do que o governo queria, né? Que não, vamos para a escola, né? Que o governo pregava isso, escancarou, né? A desigualdade. Vamos trabalhar, vamos para a escola, sendo que não tinha como você conviver, né? Sabendo que tinha ali uma epidemia que, né? Mas, pessoal, é isso aí. A gente está caminhando para um encerramento. Rafa, muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado a vocês, valeu, Seba, pelo papo. Isso aí, Sebas. Isso aí, Ismael. Acho que rendeu o papo que hoje, né? Foi longo, teve uns contratempos aí, mas a gente conseguiu rever isso, né? E um papo produtivo. Vamos torcer aí que os próximos programas a gente consiga evoluir ainda mais, né? Nas nossas conversas aí. É isso aí. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso papo aqui, está convidado para a próxima semana no Afim de Papo. Se você está afim de papo, vem com a gente. Na descrição do vídeo, a gente vai deixar também aí a nossa chave Pix. É importante porque essa é uma iniciativa que não tem grandes financiadores, não tem aqui nenhum Banco Santander ou qualquer outro tipo de banco financiando a gente para a gente poder falar um pouco sobre a cidade de Ponta Grossa. E a gente precisa da ajuda de vocês. Se vocês gostarem do nosso trabalho, curta o vídeo, se inscreva no canal e colabore com a nossa vaquinha aí através da chave Pix que está na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos. Falar que o Pix pode mudar a nossa vida. O Pix pode mudar a vida desse canal se você colaborar, né? Mas eu não vou agradecer o presidente do Banco Central por isso, não. Vou agradecer a você que já vem colaborando e vem vendo o nosso trabalho aqui. Grande abraço, até a próxima quinta-feira.